Viva Fabíola Cardoso, a cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Distrito de Santarém. A Fabíola é bastante conhecida, já foi várias vezes candidata pelo Bloco de Esquerda, é também muito conhecida pelo seu ativismo em defesa dos direitos LGBT, mas eu perguntava, é também deputada atual do Bloco de Esquerda, na Assembleia da República, mas para quem não a conhece, eu pedia-lhe que fizesse uma apresentação. Quem é a Fabíola Cardoso? A Fabíola Cardoso é uma mulher de 49 anos, que nasceu em Angola, cresceu na Beira Baixa e, apesar de estar deputada agora, com muito orgulho e com muito trabalho, é professora de Biologia e Geologia, é professora de Ciências Naturais, uma professora empenhada, feliz, envolvida em projetos de educação ambiental e de ensino experimental das ciências. Sou também mãe de 2 filhos, sou feminista e vivo em Santarém há mais de 20 anos, mais tempo do que alguma vez vivi em qualquer lado. Tenho sido, enquanto deputada eleita pelo Bloco de Esquerda, uma voz ativa, peço desculpa, uma voz ativa em trazer para o Parlamento os problemas do distrito de Santarém, as preocupações das populações, tendo apresentado um conjunto de propostas legislativas sobre questões relacionadas com o Tejo, com o esvaziamento, com a Convenção da Albufeira, com os projetos que querem tornar o Tejo numa sucessão de charcos, com a poluição, não só do Tejo, mas de toda a bacia hidrográfica, que inclui também o rio Alviela, as situações graves que temos em Pernes ou em Alcanena não só da água, mas também do ar. Propostas sobre o rio Nabão, em Tomar ou em Orém, também relacionadas com o rio Almonda e a Ribeira da Boa Água, nomeadamente a Fabrióleo. Portanto, as questões de ambiente têm estado muito presentes, mas também as questões de infraestruturas. Por exemplo, apresentei logo para o Orçamento de 2020 uma proposta para uma nova ponte entre a Chamusca e a Gulgã, aquilo que é uma prioridade do ponto de vista do Bloco, que infelizmente com os votos contra do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal, e a abstenção cúmplice do PSD e do CDS não foi aprovada. Aquilo que é um dos problemas maiores do nosso distrito, que envolve não só o trânsito para Torres Novas, para Almeirim, mas também para o Ecoparque do Relvão, toda a zona da Chamusca, é uma situação muito, muito complicada. A linha do Norte, por exemplo, a necessidade de obras na linha do Norte, entre o Val de Santarém, mudar o traçado do percurso da linha, aqui junto às barreiras de Santarém, mas fazer toda a renovação necessária até ao entroncamento, incluindo a própria estação do entroncamento, que precisa de grandes mudanças. Aliás, a ferrovia é uma preocupação de há muitos anos do Bloco de Esquerda. Portanto, todas estas questões relacionadas com o distrito têm sido uma constante no meu trabalho, apesar dos assuntos europeus e dos assuntos de igualdade serem as minhas áreas principais do trabalho enquanto deputada na Assembleia da República. E eu perguntava-lhe que balanço, que marcas é que acha que deixou com a sua presença na Assembleia da República nestes anos em que tem sido deputada? O balanço que eu faço, e se for possível consultarem as minhas redes sociais, alguns desses documentos estão online, olhando para estes 2 anos e pouco, o balanço é extraordinariamente positivo. Não só pela quantidade de trabalho, quantidade de perguntas que foram apresentadas, desde questões relacionadas com trabalho, por exemplo, acompanhar a situação terrível do CTT no distrito de Santarém, que é também extensiva a todo o país, as questões dos trabalhadores da Câmara, dos bombeiros, dos tribunais, portanto, o número de perguntas que foi apresentado, o número de intervenções em plenário, nas comissões, em audições e também o número de propostas é muito grande. Esses documentos estão disponíveis e por isso o balanço é muito positivo. Porque também esse trabalho não foi desenvolvido só por mim ou só pelo Bloco de Esquerda, foi desenvolvido sempre em estreita ligação com as pessoas, com as populações, com as comunidades, fazendo visitas, conversando, ouvindo, visitando, muitas vezes a convite, por exemplo, de associações e movimentos que contactavam o Bloco de Esquerda e que nos informavam, que traziam as suas preocupações, muitas vezes até também as suas propostas para melhorar essas
situações. Portanto, há aqui um conjunto de marcas que eu penso que são importantes nesta minha atividade, sem nunca esquecer as escolas e o conhecimento e a ciência. Procurei sempre, quer junto dos politécnicos do distrito, quer junto das escolas, visitar, acompanhar, propor, porque estas questões são, do meu ponto de vista, essenciais para a construção da cidadania e de um país verdadeiramente com futuro. Tentei estar junto também de outros partidos para, em conjunto, conseguirmos propostas que fossem aprovadas. E se calhar um pequeno orgulho foi a aprovação da Ecovia do Tejo, uma proposta para que, indo pegar numa ecovia europeia, ainda no Estado espanhol, se construísse ao longo de todo o Rio Tejo um percurso pedonal e ciclável de baixo impacto ambiental. Não estou a falar de nenhum passadiços, estou a falar de aproveitar troços que já existem, por exemplo, os caminhos de Fátima ou os caminhos de Santiago, para criar aquilo que seria não só um espaço de desporto e lazer, mas certamente também um fator importante de educação ambiental, de envolvimento das populações, que muitas vezes são também uma razão para que seja possível as empresas poluidoras continuarem a utilizar os rios como caixotes de lixo e não como veias, vasos sanguíneos de vida que eles são para os territórios. Foi uma proposta que foi aprovada e eu espero que seja possível em próximas legislativas levá-la para a frente e concretizá-la, porque seria, de certeza, um projeto com um grande potencial económico, social e pedagógico. Olhando ainda para a situação política, o Bloco de Esquerda concorreu para a erosão da geringonça e a solução governativa à esquerda que vinha a governar o país nos últimos 6 anos. E dessa forma contribuiu para a queda do governo. Não teme que tenha aberto a porta a um novo governo de direita nestas eleições? Estas são as eleições que o Bloco de Esquerda não queria. O Bloco de Esquerda, em 2019, propôs ao PS, que venceu as eleições, mas não tinha maioria, propôs a repetição de um acordo escrito, como tinha acontecido em 2015. Esse acordo, feito entre o PS, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, que as pessoas chamaram, primeiro com algum desdém, mas depois com muita admiração e carinho, geringonça. Esse acordo que permitiu 4 anos de governação à esquerda, naquilo que muita gente pensava que iria ser desastroso, e as ameaças foram de todos os níveis, mas afinal foram 4 anos de estabilidade política, de crescimento económico e de profunda alteração de uma lógica de privatização, de austeridade e de cortes nos direitos laborais que tinha sido encetada pelos governos anteriores. Em 2019 foi o PS que não quis esse acordo escrito. Nós não queríamos chegar aqui, nós não queríamos estas eleições, mas não conseguimos evitá-las. Ainda assim, pensamos que isso não comprometerá o resultado político do Bloco de Esquerda. Pelo contrário, achamos que, e é esse o nosso objetivo, queremos reforçar o Bloco, queremos aumentar o nosso grupo parlamentar e afastar com isso a extrema-direita do poder. Garantir uma maioria plural de esquerda, uma maioria que governe este país para quem trabalha ou trabalhou no nosso país, garantindo as alterações numa transição justa que responda à crise climática e que garanta também o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Bloco de Esquerda é esta voz imprescindível no Parlamento, não só em defesa do Distrito de Santarém, mas em defesa destas alterações do próprio funcionamento do sistema, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja nas leis do trabalho, seja na proteção do ambiente. Portanto, é possível conseguir esta maioria que proteja quem trabalha e que mantenha afastado não só a direita, mas a extrema-direita do poder. E agora, perguntar-lhe quais são as prioridades do Bloco de Esquerda para o Distrito de Santarém? As prioridades para o Distrito de Santarém
correspondem àquilo que também são as grandes prioridades do Bloco a nível nacional, porque os problemas do Distrito de Santarém, apesar de algumas características muito específicas, como aquilo que já referi, por exemplo, relativamente à Ponta Chamusca, como, por exemplo, um envelhecimento e uma despovoação do interior que é muito preocupante e que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, só se resolverá com uma verdadeira regionalização. A falta de investimento no distrito, nomeadamente do governo PS, tem falhado ao distrito. O PS tem falhado quando não inclui no Plano Nacional de Investimentos, quando não inclui no PRR o distrito de Santarém, fazendo o investimento que é necessário. Portanto, as prioridades para o distrito de Santarém são saúde, melhorar a saúde a nível do distrito, e isto, do nosso ponto de vista, faz-se com investimento estratégico. A situação Covid-19 mostrou claramente que o investimento em serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, não é um privilégio, é uma garantia de um presente seguro e de um futuro digno. Portanto, é necessário melhorar a rede hospitalar no distrito, é necessário aumentar os cuidados de saúde primário, investir também melhorando as carreiras médicas, garantindo a exclusividade não só dos médicos, mas melhorando também as carreiras dos técnicos auxiliares de saúde e dos enfermeiros, profissão que tem vindo a ser muito penalizada ao longo dos últimos anos. Uma segunda linha prioritária para o Bloco, também no distrito, é a questão do emprego, é a questão do rendimento, é a questão dos salários que têm que ser dignos. Temos que eliminar da legislação do trabalho aquilo que ainda são os resquícios da Troika. Temos que repor as férias, temos que reforçar a contratação coletiva, temos que alterar os horários de trabalho, garantindo as 35 horas para todos, temos que repor a indemnização por despedimentos. Portanto, há aqui um conjunto de princípios que o Bloco exige e que são necessários não só a nível nacional, mas também a nível local. Da mesma maneira, para quem o seu rendimento já vem das pensões, e estamos a falar de um distrito muito envelhecido, o Bloco de Esquerda exige o fim da penalização por reforma antecipada e o recálculo das pensões que foram produzidas entre 2014 e 2018. Só com mais rendimento a economia continuará a crescer. Foi isto que a geringonça mostrou entre 2015 e 2019 e é isto que as pessoas, pensamos nós, esperam de um próximo governo. Conseguir também responder à emergência climática que não foi travada pela pandemia Covid que atravessamos é outra prioridade para o Bloco. Não podemos esconder-nos deste problema gigantesco que afeta não só o presente, mas que compromete o futuro das novas gerações. Mas esta transição ambiental tem que ser justa. Por exemplo, fechou a central termoelétrica no Pego, a central que produzia eletricidade queimando carvão. Carvão importado, carvão que libertava para a atmosfera quantidades gigantescas de dióxido de carbono. Foi bom. Consideramos que essa transição tem que ser feita, mas tem que ser feita sem ser à custa dos direitos dos trabalhadores e da própria economia da região. É preciso pensar em soluções para que, não é só pensar, é concretizar soluções para que esses trabalhadores que foram afetados direta ou indiretamente pelo encerramento da central termoelétrica tenham outras hipóteses de emprego e de rendimento. É preciso criar novas indústrias, é preciso criar novas fontes de rendimento para que essas regiões não sejam penalizadas, porque ficaram com, muitas vezes, um passivo ambiental e agora ficam sem uma fonte de rendimentos. Este é um exemplo, muitos outros exemplos, infelizmente, haveria de dar relativamente à situação ambiental aqui no distrito. Isto exige um modelo de desenvolvimento diferente, exige, por exemplo, o envolvimento das instituições do ensino superior e das instituições de investigação que existem no distrito de Santarém ao serviço deste modelo de desenvolvimento diferente. Uma agricultura extensiva
que não destrua nem as linhas de água nem os solos, uma pecuária que não seja uma fonte de contaminação e muitas vezes até de ameaça à saúde pública, como é inclusivamente aqui muito perto de Santarém, na Póvoa da Isenta ou em Rio Maior, que têm situações muito graves. Portanto, a questão ambiental é, desde sempre, e continua a ser uma prioridade para o Bloco de Esquerda. E para terminar, uma quarta grande prioridade para o Bloco de Esquerda no Distrito e a nível nacional é a questão de mais igualdade. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que as pessoas, todas elas, sejam mais livres. Isto implica, por exemplo, no nosso distrito, combater o conservadorismo, combater o marialvismo, combater a violência machista que ainda existe em muitas circunstâncias no nosso distrito. Implica, por exemplo, fazer um trabalho de integração dos migrantes que chegam à região em grandes números e que vivem quase ostracizados, quase colocados à margem da sociedade. Estas pessoas têm que ser integradas porque elas são uma mais-valia para o próprio distrito. Isto implica, por exemplo, políticas locais e nacionais em que as pessoas que são portadoras de qualquer deficiência tenham direito a uma vida digna. Aliás, o Bloco de Esquerda propõe um Serviço Nacional de Cuidados para que as pessoas com deficiência, mas também noutras situações, haja um reforço de respostas e que essas respostas não passem só por lares e instituições que muitas vezes, como a situação Covid provou, não são mais do que armazéns onde as pessoas esperam uma morte anunciada. Portanto, todas estas questões do feminismo aos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, às questões do racismo e da xenofobia, às preocupações com as pessoas com deficiência, são também para o Bloco de Esquerda essenciais na definição de linhas de intervenção de atuação a nível regional e a nível nacional. Eu só para concluir, retomava as suas palavras de defesa da regionalização, que a Fabíola defendeu como sendo uma solução, um contributo importante para combater a desigualdade que existe entre o litoral e o interior e o despovoamento dos territórios do interior do país. E a questão que eu colocava está a ser aberta uma nova região, uma nova NUT com o Médio Tejo, a Lesíria e o Oeste, do Oeste, sim, que opinião tem em relação a essa NUT que configura já uma futura região, no entendimento, por exemplo, do PS, será essa a forma territorial da futura região que o PS já anunciou que pretende colocar a referendo, não é? A situação no distrito de Santarém é extraordinariamente complicada, porque o distrito está desmembrado por várias unidades de gestão administrativa, territorial, financeira, e estas unidades não se sobrepõem de maneira articulada, portanto, isto dificulta uma visão estratégica comum, o que é uma das razões para o atraso de desenvolvimento da região do nosso ponto de vista. E a resposta, entendemos nós, entende o Bloco de Esquerda há muitos anos, só pode ser uma verdadeira regionalização. Neste momento parece que estamos todos de acordo, ao contrário do que acontecia há uns anos atrás. Eu tenho ouvido as declarações do Primeiro-Ministro no Congresso da Associação Nacional de Municípios, tenho ouvido as declarações do Sr. Presidente da República, até o próprio PSD, por diversas vozes, algumas até da região, tem vindo a defender a regionalização. E talvez isto seja o princípio de um processo bastante diferente, porque o que tem estado em cima da mesa não tem sido a regionalização, tem sido uma coisa muito diferente, chamada descentralização. E mesmo a criação destas novas estruturas tem passado por processos de uma suposta democratização, como foi, por exemplo, o simulacro de eleições que houve recentemente, mas não tem havido, do nosso ponto de vista, vontade política séria para uma verdadeira regionalização que crie estruturas que aproximem a capacidade
de decisão e a capacidade de investimento das populações e que, ao fazer isso, criem estruturas democráticas que permitam eliminar estas discriminações que existem. Um exemplo muito simples. O Plano Nacional de Investimentos está 70% atribuído às regiões litorais do país. Isto é completamente inaceitável. Se olharmos até para o próprio distrito de Santarém, sair mais longe, é completamente diferente analisar aquilo que acontece em regiões mais litorais daquilo que acontece em regiões muito mais interiores. Portanto, do nosso ponto de vista, tem que haver uma verdadeira regionalização, sim, mas que ela seja democrática e que ela corresponda às verdadeiras necessidades das regiões. Não apenas dizer que porque vamos apresentar uma nova NUT. Isso não resolve os problemas verdadeiramente das regiões, porque não é um processo verdadeiramente democrático. Inclusivamente essas declarações que eu louvo ainda assim, são apenas declarações e estão muito longe da possibilidade de concretização, porque ainda que o governo apresentasse junto da comunidade da União Europeia a proposta, e penso que o irá fazer, já se comprometeu para o mês que vem, fevereiro de 2022, depois todo o procedimento, todo o regulamento que implica essa decisão, só teria consequências depois de 2030, ou seja, depois para o próximo quadro financeiro plurianual e não para este quadro financeiro plurianual. Nós não podemos deixar este assunto adiado mais 10 anos, pensando que é com a criação de uma nova NUT 2 que se resolve o assunto. Isso é falar de uma maneira muito superficial e não ir verdadeiramente ao fundo das questões. Não é isso que o Bloco de Esquerda quer e vamos continuar a lutar, nomeadamente no Parlamento, para que seja aprovada esta NUT 2. Votámos, como todos os outros partidos, pela sua aprovação, mas isto não é a regionalização que o Bloco de Esquerda pretende e que o desenvolvimento do interior exige para o nosso país. E concluímos a entrevista. Muito obrigado, Fabíola. Boa tarde. Eu gostava só de agradecer sim, claro. esta possibilidade, porque tem havido nesta campanha eleitoral grandes dificuldades de passar a informação. O modo como, por exemplo, os debates têm sido organizados é muito preocupante, quando não são as propostas que são o centro da conversa. E eu, por isso, gostaria de agradecer ao Mais Rebatejo esta possibilidade de centrar esta entrevista nas propostas do Bloco de Esquerda e, desta maneira, contribuir para um esclarecimento das populações. O papel dos mídias, nomeadamente dos mídias locais, é essencial para uma democracia que funcione. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Contem sempre com o Bloco de Esquerda. Muito obrigado.